Olá, Olá, boa noite. boa noite. Essas tecnologias, né? Tentando lidar com elas, né? Tentando. Estamos nos ajustando. Quando a gente pensa que tá safo, aí a gente tem umas situaçõezinhas aí, mas uns imprevistos básicos, normal, Isso aí. né? Tudo bem? Resolvemos. Tudo bem, e você? Tudo bem também. Ai, que bom. Eu fiquei aqui pelo consultório, né? Hoje a gente precisou trabalhar um pouquinho presencialmente, retornando aos poucos, então já aproveitei e fiquei por aqui. Né? Boa noite a Uhum. todos, o pessoal tá entrando. E como é que tá sendo esse retorno aí no consultório, depois de tanto tempo, né? Saudade, né, dos nossos cantinhos. A gente sente bastante falta, mas agora estamos retornando aos poucos, intercalando, né? Alguns atendimentos presenciais com alguns online, e aí a gente acaba ficando por aqui mesmo, adapta tudo, né? E aquele ajuste que eu acredito que todo mundo está passando, né? Estamos todos nos reorganizando as agendas, né? E Tentando as formas de voltar, né? atendimento. Sim, Um sim, pouco da normalidade, né? é verdade. Claro que com atenção, né, Ozzy, a tudo que é, é solicitado, né, atenção aí com relação a todas essas questões de preservar, né, não só a gente, mas os nossos pacientes. Mas é importante, sim, esse retorno acontecer de maneira Gradual. organizada e gradual. Isso aí. Então, Isso aí. vamos lá. Vamos. Saudades. Bom, você se apresenta primeiro, eu me apresento. Vamos lá. Eu sou Débora Coutinho, psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e trabalho no, exclusivamente com a clínica, né? Com a psicologia clínica, atendendo, intercalando aí a agenda em alguns municípios, município de São Gonçalo e de Niterói. É, em Niterói, junto com a Osineia e a Elisângela, lá no Espaço Tríplice, atendendo demandas, né, das mais variadas e atendendo público infantil, adolescente e adulto. E no município de São Gonçalo, no Centro de Desenvolvimento Cuidar, também efetuando as mesmas, atendendo, né, as mesmas, mesmo público e variedades aí de demandas que surgem para a gente no consultório. Então, trabalhamos também com avaliação psicológica, neuropsicológica, avaliação psicopedagógica e atendendo crianças, trabalhando com famílias, né? Porque quando a gente atende o público infantil, a gente abraça toda a família, né? Com Então, certeza. com psicoeducação, com orientação à paz. A gente tem também um trabalho muito bacana frente às escolas, né? Um pouco de apoio e orientação às escolas acerca das demandas sociais mesmo que surgem. Então, esse é um pouquinho aí do que a gente já vem realizando, trabalho aí há alguns anos. Meu nome é Osineia, sou psicóloga cognitivo-comportamental, com formação cognitivo-comportamental, atendendo crianças, adolescentes e adultos, né? Estou lá com o Espaço Tríplice, com a Débora e a Elisângela, nós somos sócias lá no espaço, fazendo os atendimentos, orientações à família e as avaliações neuropsicológicas e psicológicas também, né? Também tem um espaço no centro de São Gonçalo, o espaço Cognição e Linguagem, onde eu divido o espaço com uma fono. E lá também eu faço basicamente o mesmo trabalho de atendimentos clínicos
e avaliações psicológicas e neuropsicológicas, com especialização em neuropsicologia e neuroaprendizagem. É basicamente essa linha aí de trabalho aí de investimento, né? Sim, sim. É, hoje, acho que a gente pode. Hoje a gente está. Nós já fizemos, né? Temos aí aproveitado esse período e para estar um pouco mais próximo, né? é, dos colegas de trabalho, um pouco mais próximo das famílias que acompanham o nosso trabalho. E hoje a gente experimentou fazer a live pelo Instagram do Espaço Tríplice, né? Que é também um dos das nossas frentes de trabalho, né? Então, até para poder, na intenção de deixar o vídeo gravado lá, para que outras pessoas tenham acesso, outras pessoas que seguem o Espaço Tríplice possam acessar, né, e possam ter também um pouquinho aí dessa troca que a gente se propôs a trazer. E aí eu acho que é importante a gente inicia, né, então, o tema e encerrar num período aí de 55 minutos, mais ou menos, de live, para gente deixar gravado, né? Deixar o vídeo gravado por outras pessoas que não conseguiram por conta de horário, enfim, terem esse acesso. E a gente vai falar um pouquinho então de habilidades sociais. Quem tiver perguntas, né, pode colocar aí as perguntas, pode dar sugestões, ideias, dicas, né, porque a ideia aqui é uma troca, né? Sim, com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, Osinéia, pra gente sobre o que são habilidades sociais. Acho que é importante a gente Sim, iniciar, sim. né, Uhum. falando um pouco. Exatamente. Eu acho que é importante fazer a definição, né, do que são habilidades sociais, né? O ser humano é um ser social, né? Nós nascemos para viver em interação social. Então, desde o momento que a gente nasce, a gente já está em interação social com a nossa família, no ambiente que a gente vive, né? E essas interações sociais já acontecem quando estamos dentro da barriga dos nossos pais, né? A forma como eles interagem com a barriga, com aquele ser humano que está dentro da barriga. Então, quando se vem ao mundo, né, já começa a se trabalhar as habilidades sociais nesse meio, né? E temos como modelo as pessoas que estão à nossa volta, né? Para que a gente consiga reproduzir as habilidades sociais que são pertinentes para o nosso desenvolvimento e para a nossa manutenção, assim, na vida, né? Então, Para que a gente consiga reproduzir. tá com delay, né? Tô Um pouquinho. um pouquinho. Eu achei que fosse você falando comigo, mas eu vi que não era você falando comigo, que era eu falando. Sim. Então, a gente tem essas pessoas que estão à nossa volta como modelo, né? Pais e mães, irmãos, no caso, tios, avós. Desde o ato de quando se inicia a fala, de pedir alguma coisa, de solicitar alguma coisa, de ter o contato ocular, né? Dessa interação do contato ocular, da imitação, até depois para se fazer pedidos, solicitar coisas que você quer ter e você saber expressar a forma correta de estar pedindo, né, o que você quer. Depois, mais para frente, quando se entra na escola, a questão de obedecer regras na escola, né, do que é solicitado, compartilhar a atenção também, né, em todas as situações. Quando você compartilha a situação, você consegue entender o que o outro está querendo, né, o que o outro está solicitando de você, quando é que é a vez dele, quando é que é a sua vez. Fazer elogios, receber elogios também são formas de habilidades sociais, né? Porque a gente precisa. Hoje se tem uma grande dificuldade, né, de se expressar elogios, as pessoas costumam criticar muito, e a forma também como a gente recebe essa crítica também é uma habilidade social. Se a gente consegue separar uma crítica de uma coisa ruim ou uma coisa construtiva, se eu vou deixar aquilo me afetar, se eu vou permitir que aquela crítica me afete ou não, né? E
as pessoas, teve um estudo, né, sobre isso, que as pessoas que menos têm habilidades sociais são as que mais desenvolvem transtornos psicológicos, como transtorno de ansiedade, depressão, pelo fato de não conseguir expressar suas emoções, não conseguirem dizer não, né, não dá o limite, né, deixa o outro invadir sua vida, né, fazer o que quer dela. Então, a pessoa acaba adoecendo, né, sintomas de depressão, de ansiedade, enfim, né? Então, não parece, mas a habilidade social ela é fundamental para a sobrevivência do ser humano, né? Por isso que hoje se fala tanto em habilidades sociais. Era uma coisa que não se era falada muito, né? E que veio crescendo, crescendo, crescendo. E hoje existem muitos trabalhos de habilidades sociais que são realizados por profissionais, né, da nossa área, principalmente com as crianças dentro do transtorno do espectro do autismo, mesmo sabendo que existem muitas pessoas que estão fora do espectro que também não desenvolveram habilidades sociais, né? Sim, sim. Por falta de estímulo, por falta de oportunidade, porque essas habilidades sociais, elas acontecem no meio, né? A gente precisa de estimulação do meio, da estimulação de pessoas para que a habilidade social se desenvolva. Um ser sozinho, ele não consegue desenvolver habilidade social, né? E pelo fato das pessoas estarem cada vez mais isoladas, né? Reclusas, introspectivas, né? Introvertidas, essas relações sociais acabam não acontecendo com tanta frequência como deveriam, né? Sim. Então, são essas coisas fundamentais, né, da habilidade social, né? Fora no trabalho também, né? O lidar com o outro no ambiente de trabalho, o respeitar o outro, né? Saber até onde você pode ir com o outro, né? A gente, Controle de impulso, né? controle de impulso, né? Na O verdade, controle de impulso. a gente está exercendo as habilidades sociais a todo momento, né? A todo Sim. momento. E quando a gente fala sobre habilidades sociais, muitas pessoas, como você disse, é um termo novo, né? Então, muitas pessoas pensam o que é especificamente uma habilidade social. Mas, assim, falar de habilidades sociais é um campo muito vasto, né? Porque, como você disse, a habilidade social, a gente o tempo todo nós estamos demonstrando através dos nossos comportamentos, na interação com os outros, com pares, com colegas de trabalho, a habilidade social. Né? Na live, por exemplo, a troca de turno é uma habilidade social, Sim. né? Então, e a gente ensina isso para as crianças, né? A troca de turno, crianças com um comprometimento e com uma compreensão ainda muito pequena, né? A gente inicia lá os menores a questão da troca de turno, esperar o que o coleguinha vai falar para depois você falar, né? Então, agora é a minha vez e aí a gente já vem trazendo as regras e esse treinamento de habilidade social, ele vem desde cedo, né? O que está vinculado ao controle de impulso, né? Então, eu tenho que segurar aquela informação que eu quero muito falar, né? Então a gente percebe muito em crianças, não só dentro do transtorno do espectro do autismo, mas hiperatividade, né? Uma criança com TDAH, TDAH, né? que né, a gente está falando e ela está o tempo todo interrompendo, ela não consegue nem concluir o próprio pensamento, né? E já inicia uma outra, a própria fala, e já inicia, por conta de tantos pensamentos, ela já inicia uma outra fala. Então, assim, a gente percebe isso o tempo todo e são habilidades sociais que precisam ser treinadas. E você falou de algo que eu acho muito importante, que é a questão da família, né? Eu sempre bato muito nessa tecla porque nós somos modelos sociais e o primeiro modelo social, né? Então a família é o primeiro meio de socialização de um ser humano, né? É o ambiente familiar, é o primeiro ambiente que ela vai se socializar. Então nós somos e devemos ser o modelo mais importante para essa criança. Então Uhum. se eu ensino, né, para ela a importância
desde muito pequena, esperar que é a vez do irmão falar ou do coleguinha falar, agradecer, né, cumprimentar, pedir desculpas. Eu já estou ensinando as habilidades sociais, mas eu preciso fazer Uhum. também, né? Porque Sim, como eu vou sim. ensinar se eu não faço? Né? Então é o modelo. Isso é muito importante, né? Uma pessoa poderia perder a aptidão social por decepção ou por isolamento, como o da Covid? É uma pergunta. É, pode falar. Assim, é um aprendizado. Habilidades sociais são aprendizados de comportamento, né? Então, ela não é que ela possa perder a aptidão, porque o que a gente aprende está ali guardado em algum lugar, né? Ela pode, por deixar de praticar, haver sim uma regressão, vamos dizer assim, né? Uma inibição, né? Não que ela tenha desaprendido, mas que ela tenha se é, reclu- reclusado um pouco, né, por conta da questão do Sim, sim. isolamento, né, ou por Sim, uma sim. decepção. Acontece muito na depressão, né? A pessoa com Sim. depressão, ela perde as habilidades sociais totalmente, porque ela não quer mais frequentar festas, ela não quer mais conversar com ninguém, ela não sente vontade de estar em outros lugares, então ela não tá, ela é uma das maiores doenças que prejudica a questão das habilidades sociais é a depressão, né? É nítido você quando atende uma pessoa depressiva ou convive com uma pessoa depressiva, é aquela pessoa que ela não consegue se socializar mais. Ela, por um tempo, ela perde, vamos dizer assim, que ela perca por um tempo, né? Até ela Sim, voltar a sim. ficar equilibrada. Isso. E é aquela questão também, como você comentou, dos transtornos mentais, né? E aí se eu tenho uma pessoa que talvez um paciente, uma pessoa que já estava em tratamento, né? De um transtorno como depressão, como ansiedade, síndrome do pânico. Numa situação de isolamento social, é claro que vai acontecer uma regressão, porque como que essa pessoa, né, que já estava trabalhando essa questão de sair de casa, né, esse enfrentamento, é, de repente ela se vê, né, na zona de conforto, né? Então agora tudo que eu queria era ficar em casa mesmo quietinho, não ter que enfrentar e sair. Uhum. Então assim, acontece, o que vai acontecer é uma regressão, mas de algo que já estava instalado ali, né? Então, como você bem disse, a habilidade social ela é aprendida, né? O que pode acontecer é que se a pessoa já tinha um transtorno mental, alguma questão e que estava em acompanhamento ou não, né? Mas no momento em que ela Uhum. se vê tendo que se isolar, né? Ou quando ela tem uma decepção, é, aquela. Então, um exemplo, a pessoa com fobia social, a pessoa que tem uma timidez muito extrema, né, que chega a se caracterizar uma fobia social, e ela precisa perguntar, pedir uma informação. Geralmente ela não vai fazer, né? Ela vai se perder, ela vai dar Uhum. voltas, ela vai ligar para alguém da família para ajudá-la, mas ela não vai perguntar. E aí, se ela pergunta, imagina a situação, e alguém dá um fora ou alguém não responde, né? Então, isso vai se tornar cada vez mais aversivo, né? Sim, sim. Se ela tenta apresentar um trabalho em público e ela não consegue, ela não tem sucesso, então isso vai se tornar cada vez mais aversivo, né? Então, algo que já estava instalado, né? É, Sim. Quando a gente se propõe a falar um pouco de habilidades sociais e a importância de treinar habilidades sociais em pessoas, crianças, pessoas dentro do espectro do autismo, se torna muito importante, fundamental, porque a pessoa com autismo ela já tem um comprometimento na interação social, né? Um dos critérios diagnósticos para o autismo é um comprometimento na linguagem social e na interação social. Uh, e aí, o que vai diferenciar os graus de autismo, claro, é a intensidade
desse comprometimento, mas tem que haver um Uhum. comprometimento na interação social, né? Como que é, assim, fala um pouquinho pra gente como que você trabalha, né, nós sabemos que, assim como eu, você também trabalha com crianças autistas. O que você pode trocar e até tá passando para a gente sobre o comprometimento de pessoas com autismo, o comprometimento nas habilidades sociais e como que você dá conta, né, dentro da clínica, o que você trabalha com essas crianças que apresentam esse comprometimento ou até mesmo fora do espectro, mas pessoas que apresentam esse comprometimento. Então, né, das crianças, né, típicas que elas não aprenderam por falta de estímulo, por falta de um meio ambiente rico, né, de estímulos para isso, a criança autista ela já nasce com essa dificuldade, né? Não é por falta de. Muitas vezes pode ser também por falta de estímulo, mas é mais do que só falta de estímulo, né? É uma dificuldade, né? Que ela tem de realmente de. Tirar o som aqui rapidinho. É realmente. Ih, tirei Débora. Tirei a Débora, peraí. Gente, apertei o botão errado. Débora. Bom, então eu vou falando um pouquinho enquanto a Débora aceita lá o convite, né? Como eu estava falando, diferente da criança, que ela não tem estímulo suficiente para desenvolver as habilidades sociais, a criança com autismo ela tem essa dificuldade, né, de perceber o outro, porque a habilidade social ela é desenvolvida através muito da imitação, né? E a criança autista tem essa dificuldade de imitar as outras pessoas. Então, existem alguns passos fundamentais que a gente precisa. Que a gente precisa. Deixa eu ver se eu consigo adicionar a Débora aqui. Gente. Que a gente precisa ensinar a criança autista para que ela possa começar a desenvolver as habilidades sociais. Primeiro de tudo é o contato ocular, né? A gente precisa estar trabalhando a questão do contato ocular com a criança, porque se ela não consegue manter o contato ocular, ela não consegue imitar o que nós estamos ensinando a ela. Então, ela precisa, primeiramente, estar observando e percebendo o que acontece ao redor dela. Segundo ponto também é ensinar a criança a pedir, né, a solicitar. Essa criança ela precisa aprender a solicitar as coisas que estão à volta dela. Se ela é uma criança verbal através da fala, mas se ela não é verbal, oi, Débora, não está conseguindo aceitar? Deixa eu falar aqui com ela. Não recebi. Deixa eu ver se agora você consegue. Ver se você consegue. Agora foi. Te Olha, mandei a cada coisa que solicitação. acontece. Eu apertei o botão sem querer. Eu fui desligar o som aqui que estava incomodando e tirei. Sem problemas. Então, Vamos eu estava lá. eu tava falando das questões das habilidades básicas que a criança autista ela precisa ter para ela poder desenvolver habilidades sociais, né? Que é Sim, sim, sim. primeiramente o contato ocular, né? Ela precisa ter um contato ocular, porque ela precisa estar olhando as pessoas para ela imitar, né? Para ela reproduzir o que ela está observando.
A questão do pedir, né? Ela aprender a pedir, se ela não for verbal, pedir não verbalmente, mas apontando, solicitando, né? Aquilo que ela quer, é importante. Desenvolver a espera dela também, ela aprender a esperar, desenvolver a atenção compartilhada também. É muito importante essas características básicas que a gente às vezes quer pular porque acha que não é fundamental. Vamos direto ensinar a criança o que ela precisa aprender, né? Mas a gente não pode pular etapas, a gente precisa primeiro desenvolver coisas básicas para depois a gente exigir mais dessa criança, né? Então, Sim, sim. é a Isso questão. é muito importante porque você falar, né, sobre esse tema, sobre esse tópico da habilidade social, justamente porque pular a etapa, né, o que vai acontecer é que a aprendizagem não vai, né, não vai se dar. Então a criança não vai adquirir essa habilidade porque ela precisa de um repertório anterior, né? Então você está falando aí daquelas habilidades básicas para que a gente possa então iniciar e ir desenvolvendo. Então por isso é muito importante primeiro avaliar, né, avaliar o nível de Sim. compreensão, o nível de desenvolvimento dessa criança e o nível de compreensão dessa criança, né? Uhum. Para que eu possa, então, a partir daí, traçar uma intervenção de quais habilidades que ela está preparada para adquirir. E sempre ir aumentando o repertório. Então, primeiro, Sim. ela aprende, como você falou, ela tem que ter a habilidade de olhar nos olhos, né? Ou pelo menos olhar para mim, ainda que um olhar indireto pelo espelho, enfim, ela precisa me Uhum. olhar, ela precisa me ver, ela precisa ter, a gente falou do modelo social, mas como que a criança vai me ver como um modelo social se ela não me observa, né? Se ela não tem esse interesse, o interesse em olhar o outro. Então, isso precisa Sim. ser trabalhado primeiro, né? Esse interesse em olhar o outro para que ela, a partir daí, quando ela me olha, ela consegue imitar, né? A gente sabe que até a imitação que vem antes do aprendizado, né? Primeiro eu imito, né? Então, eu olho para o Uhum. outro, eu imito o que o outro está fazendo e assim eu consigo aprender, né, algumas habilidades. Então, é muito importante entender, identificar o nível de compreensão mesmo da criança para conseguir, a partir daí, elaborar estratégias de acordo com a compreensão dela, né? Então, o que você está Sim, falando é sim. algo muito, muito importante a gente deixar claro, senão, e a gente percebe, assim, muitos pais e muitos terapeutas, muitas pessoas tentando trabalhar um conteúdo acadêmico com a criança que não tem ainda habilidade nem de se sentar à mesa, né? Então, antes ela precisa sentar à mesa, antes ela precisa ter essa ansiedade trabalhada, né, para que ela consiga se assentar à Sim. mesa, para que ela consiga. Então, existem habilidades que vêm antes de algumas, então é muito importante a gente identificar o nível de compreensão dessa criança para que a gente possa elaborar essas estratégias. Sim. Né? E uma forma assim, agora, algumas formas de se trabalhar essas habilidades sociais, né? Aí também é muito importante a questão da expressão de sentimentos, né? A criança aprender a expressar os sentimentos, né? De que está triste, né? De que não está com raiva, né? Para que ela possa comunicar isso para quem está próximo dela, porque também faz parte da habilidade social, né? A gente conseguir demonstrar o que nós estamos sentindo, né? Para o outro. Isso que também é uma habilidade que a criança autista ela não tem, né? E a gente precisa trabalhar com ela e desenvolver, né? E algumas formas de a gente trabalhar isso com as crianças autistas é através da ludicidade, né? Você usar material lúdico, né? Do que a criança gosta, né? Que vai chamar mais a atenção dela, para que você possa reproduzir comportamentos que ela possa estar aprendendo através do lúdico, né? Então, se eu estou jogando um jogo com essa criança, a gente vai ensinar a questão do turno, né? Da troca, né? De
troca de turno, a questão da expressão de sentimento, se perdeu, como é que ela vai se sentir, se ganhou, como é que ela vai se sentir. Então, às vezes, as pessoas acham que é apenas um jogo que se pode jogar em qualquer lugar, mas não, ali no processo terapêutico tem todo um significado, né, para o terapeuta aquele jogo, né? Não é simplesmente o jogar, é ensinar estratégias durante aquele jogo, né, de expressão de sentimentos, de regras, né, de seguir regras. Quando eu falei que a criança, quando entra na escola, ela precisa seguir regras, a gente está ensinando através do jogo, da ludicidade, a seguir regras, né, para que ela possa estar utilizando fora daquele ambiente Aceitar quando terapêutico. perdeu, né? Lidar com a frustração, né? Que Sim, vai né? muito além de um diagnóstico, né? Nós vemos aí, ou de idade. Nós temos pessoas que não têm nenhum diagnóstico, né? Nenhum comprometimento e que apresentam essas dificuldades, né? Adultos que apresentam dificuldade com relação a lidar com a frustração. Essa questão das emoções é, sim, principal, é algo de muita importância, justamente porque como que a gente ouve muitas pessoas falarem assim, não, você não pode sentir raiva, né? Não sei se você já ouviu. Vale, Ele gente. sente muita raiva, você não pode sentir raiva. E o que é legal que a gente passa para os nossos pacientes, né? É que assim, você precisa sim identificar as emoções. Então a gente ensina através do lúdico, como você falou, a identificar as emoções, a identificar a importância das emoções, quais são as emoções que eu experimento mais, né? Uhum. Principalmente, não tem problema ficar triste, não tem problema eu sentir raiva, eu posso sentir raiva sim. Agora, a grande questão é que eu preciso aprender sobre as emoções, aprender a importância de cada uma delas, e o mais importante é aprender a lidar com elas e a controlar essas emoções. Né? Então a Sim. tristeza ela não pode ter o controle, né? Sobre a minha vida, nem a raiva, então eu não posso ser controlada pela raiva. Então o que a gente faz muito com as crianças através da terapia, através do lúdico, é mostrar para elas que não só conhecer as emoções, né, é algo muito amplo. Quando a gente entra Uhum. quando a gente entra nessa questão das emoções, é muito material que a gente tem para trabalhar com as crianças para que elas aprendam a ter um domínio sobre as suas próprias emoções, né? Sim, Então, sim. isso é realmente um fator muito importante para que a partir daí a gente dê seguimento até com outras habilidades, né, mais Sim. complexas. Outra forma também de trabalhar com as crianças autistas é através da observação, né? Por isso a questão de se ter o contato ocular, né? Da gente primeiro estimular esse contato ocular, porque através da observação, como a criança aprende muito através da observação, podemos estar trabalhando dentro do consultório com observação. E como é que a gente pode trabalhar isso? Com fantoches, né, quando você utiliza os fantoches e você reproduz uma situação que a criança ela vai estar observando. Muitas vezes as pessoas acham, mas ela não está nem percebendo, não está nem, né, não está ouvindo, não está se interessando, que é uma outra grande, né, mentira, porque elas observam muito também, né? Muitas vezes elas podem não estar olhando diretamente, mas elas estão ali se conectando de alguma forma, né? É, elas estão, às vezes a gente ensina alguma coisa para elas e a gente acha que quando a gente menos espera, elas reproduzem, né? Elas fazem aquele comportamento que a gente achou que elas não tinham aprendido e nem tinham prestado atenção, né? Às vezes canta uma música e na hora não responde, mas daqui a pouco ela está cantando a mesma música, né? Enfim. Sim, sim, Então, sim. a observação, né? A gente ser modelo para nossas crianças no processo terapêutico também é muito importante. De usar os bonecos, os fantoches, né? Nós mesmos, né? Quando a gente brinca com essa criança de se esconder, né? De cantar, enfim, qualquer comportamento que a gente tenha com essa criança, estamos ensinando elas também habilidades sociais, né?
de compartilhar atenção, de solicitar. Quando a gente solicita essa criança, a gente está ensinando ela a solicitar, né? Então, a observação é uma ferramenta muito poderosa na questão de ensinar habilidades sociais, né? De ter, se você está ali, a criança está ali, é aproveitar esse momento para você estimular essa criança, né? Com esses materiais. E muitas vezes você também utiliza outras crianças da mesma idade, né? Se faz a terapia em grupo com crianças da mesma idade, que é bastante efetivo, né? Porque a criança, quando ela está interagindo com outras crianças da mesma idade, elas acabam reproduzindo, sendo modelos das outras, uma sendo modelo das outras, né? Tanto das Sim, sim. coisas boas quanto das ruins, Sim. É muito né? legal que você está falando isso, me lembrou de uma situação que uma mãezinha comentou comigo há pouco tempo, que o, o filho, né, um paciente meu, ele é autista e ele tem umas estereotipias, né, vocais. E o que acontece? Ele foi uma priminha, alguém, uma menina na mesma idade dele, né? Ele tem 6 anos e essa menina, coleguinha, esteve no mesmo ambiente que ele. Durante o período, ela estava me falando, né, da semana, me falando que ele estava com a estereotipia bem acentuada, e ela disse que durante o período que ele esteve com essa menininha, ele não fez, né, essa estereotipia. Então eu achei muito, a gente até riu, né, porque ele não fez durante todo o período. Mas foi a menininha embora, voltou, né? Então o comportamento deles mudam, né, quando estão com pares. Isso daí é muito interessante. Sim, sim, sim. Muito bacana, né? É. É muito rico, é muito legal de se observar e de Sim, perceber isso, sim. né? Outra forma também que a gente pode estar estimulando a questão da habilidade social é o reforço positivo, né? De sempre que a criança ela reproduzir algum comportamento que estamos ensinando, que estamos, né, introduzindo, sempre o reforçar, né? O elogio, o sorriso, né? Dar um feedback positivo para essa criança, né? Bater palmas, rir para ela, né? Ela perceber que você ficou feliz com o progresso dela, que aquilo foi positivo, que ela se saiu muito bem, né? Então toda vez que Vibrar com você ela, né? vibrar com ela, né? E não é quando alcança o objetivo final, né? É qualquer avanço, por menor que seja, né? É um simples apontar, um simples olhar, né? Uma simples solicitação, qualquer comportamento que você perceba que está indo para o caminho em que a gente traçou dos nossos objetivos, né? Porque nossos objetivos são lá na frente, mas a gente vai caminhando um passo de cada vez. E é importante que a cada passo dado a gente vibre, né? Que a gente torça muito, né? Quando a gente consegue alguma coisa, a gente vibrar mesmo, né? E reconhecer e fazer essa criança perceber que ela está no caminho certo. Porque se ela percebe que ela está no caminho certo, ela continua reproduzindo aquele comportamento, porque ela quer atenção, né? Por mais que as pessoas acham que a criança autista ela não quer atenção, ela gosta sim de atenção. É uma atenção diferenciada, né? Mas da forma dela, mas ela gosta de atenção, ela gosta de carinho, ela gosta, né, Sim, de ser sim. elogiada. Sim, que é um outro engano, né? Esse pensamento de que como ele não consegue demonstrar, então ele não está sentindo, né? São duas coisas bem diferentes, né? Na Uhum. maioria das vezes, a criança, tem algumas mães que relatam, né? Poxa, eu estava triste e meu filho olhou e, né, não demonstrou nada, não ligou. A irmãzinha estava chorando e ele estava lá brincando e tal. Será que além do autismo ele tem algum outro transtorno, né? E aí, assim, o interessante é que na maioria das vezes essas crianças
elas não sabem como agir, né? Diante de determinadas situações. Elas não têm repertório. Então, se ela não sabe o que fazer, ela prefere não fazer, né? E quando a Uhum. gente trabalha com pacientes com mais idade, né, pacientes maiores, pessoas com adolescentes, eles verbalizam isso pra gente, né? Então não é que eu não sinto, eu me preocupo, eu tô preocupado com a minha família, mas eu tava ali focado no jogo, porque o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, né? Então eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar para ajudar. Né? Então, quando eles conseguem verbalizar, o que eles expressam muito é isso. E aí, de uma maneira errônea, a gente acaba ouvindo muitas pessoas falarem, não, ele não sente, né? Ele não tem emoção, óbvio que ele tem. Ele só precisa aprender. E o treino das habilidades sociais, ele é importante para isso, né? Para que a gente possa Sim. ensinar essa criança a identificar as emoções suas e do outro, porque quando ele já identifica as suas, aí você já solicita, né? E a sua mãe? Como ela está? Como está o seu pai? Quais as emoções que você acha aqui que o seu pai, ou a sua mãe, ou a sua irmãzinha, enfim, estão sentindo? Então você já passa a solicitar mais que ele olhe para o outro, né? E que ele identifique. A partir daí, o que fazer diante daquilo que você observou, né? O que você pode falar que você acredita? Quando você está triste, o que a sua mãe fala que você gosta de ouvir? O que ela Uhum. faz que te deixa, que te traz uma satisfação, que faz você se sentir melhor, né? E tentar mostrar para ele, olha, então que tal? Você já experimentou? Ah, ela me dá chocolate. Você já experimentou então em fazer o mesmo, né? Então assim, isso é muito legal, porque é muito mais do que simplesmente falar, ah, se coloca no lugar do outro. Ai, Ah, não dá, tenta né? Não pensar. vai. Então, isso é muito importante, né? O treino é isso, porque não é simples assim. Pra gente, né? A gente passa em algum lugar, a gente olha, vê alguém triste, tudo bem, né? Ou chega em casa, poxa, Uhum. tem alguém da família triste, o que foi? Só que assim, aquilo que foi adquirido, foi aprendido, é muito fácil para mim, pode não ser fácil para o outro, né? Então é Sim. importante tentar se colocar no lugar do outro, mas de um outro que não sabe ainda, não tem repertório adquirido para ter, né, esse tipo de comportamento que a gente entende como um comportamento ideal, né? Sim. Porque para ele talvez ficar quietinho ali enquanto ele está vendo uma briga, no caso de um adolescente, né? Ou uma criança, para ele talvez o ideal naquele momento é ele ficar ali quietinho, né? E não ou vendo uma mãe chorar, ah, vou ficar aqui quietinha, ela deve estar querendo espaço, né? Então, Sim, sim. e enquanto a mãe às vezes acha, poxa, por que ele não veio falar comigo? Eu estava triste, né? Então a gente ouve muito essas questões, mas é muito importante a gente também tentar ajudá-los a ter esse repertório mais elaborado, né? É, Por eu isso que é acho que importante a questão da família, né? É, sim, em orientar essa família para estar estimulando essa criança em casa, no ambiente familiar, né? Porque aproveitar as situações do dia a dia para ensinar essa criança a ter empatia, né? A falar sobre seus sentimentos. Ninguém melhor do que a mãe, o pai, pessoas que estão próximas, né? De em situações, como você falou, da mãe estar chorando e a mãe poder trabalhar isso com o filho, né? E o filho trabalhar com a mãe, exercitar na terapia o que foi aprendido na terapia, exercitar no ambiente familiar, né? Então é importante. A mãe está estimulando isso no filho e o filho está trabalhando o que ele aprendeu em terapia no ambiente familiar. Então, por isso que é importante a gente pedir para essa família estar sempre presente, né? Porque com a gente fica muito pouco tempo e fica muito mais tempo com a família. A família participa de situações muito maiores o tempo todo para poder estar trabalhando essas questões em casa, né? Do solicitar, do pedir, né? isso. De se E expressar. sim, sim. É a família quem vai auxiliar, né?
muito mais, porque o período que a família está é um período muito maior, né? Então a gente passa as orientações, a gente faz um treinamento junto com a criança, orienta a família, mas é no dia a dia que essas relações, né? Porque a gente está falando de habilidades sociais e as habilidades sociais elas não podem acontecer, elas não acontecem num ambiente fechado, né? Então não tem como a gente dar Uhum. conta de habilidades sociais dentro de um setting terapêutico apenas, né? Então é o que acontece daqui para fora. Né? Em algumas situações, inclusive, eu já me vi indo para shopping, em frente ao consultório, para levar o adolescente autista, né? Pra gente, vamos lanchar, né? E aí já Uhum. sinalizava a família e tudo mais. Mas assim, não tem como a gente fazer isso sempre, né? E esse adolescente, principalmente no caso, né? A gente está falando aí crianças e adolescentes, porque eles crescem, né? Eles acabam não conseguindo interagir com pares, né? Então, na maioria das vezes, não tem amigos. Esse, por exemplo, que eu citei, ele tinha 19 anos, ele era DI, né? Ele tinha deficiência Uhum. intelectual. Então, assim, ele não tinha amigos, ele não conseguia se socializar, ele tinha uma questão de baixa estima muito grande. Então, ficou comigo durante muito tempo, então é muito legal porque a família já tem aquela confiança, né? E aí o pai se queixava porque ele não sabia trabalhar com o troco, né? Ele não conseguia trabalhar com dinheiro, então às vezes o pai dava um valor, ó, para você fazer lanche hoje com a Débora. Então a cada um mês e meio, eu ia com ele, vamos ali, vamos fazer um lanche. A terapia hoje vai ser ali na frente, a gente vai fazer um lanche. Aí ele vinha comigo, ele ficava todo inseguro, porque como você disse lá atrás, quando você não tem um repertório de habilidades sociais, você tem é, desenvolvendo comorbidades, né? E os transtornos mentais vêm aí de uma maneira muito grande, porque é, você acaba não conseguindo se relacionar com coleguinhas, com os amigos, então desde a infância, né? E isso vem até a adolescência, até a idade adulta. Sim. E ele tinha transtorno de ansiedade muito grande, né? Ele ficava muito ansioso e não conseguia nem pensar em troco, imagina, né? E isso é muito prejudicial. Então, assim, tinha transtorno de ansiedade, tinha depressão, tudo isso como comorbidade de uma uma questão aí Falta de habilidade social. falta de habilidade social, né? Então, realmente, precisa ser trabalhado, a gente precisa dar uma atenção muito grande para isso e desde muito cedo, né? A família, como Sim. esse primeiro lugar social, é quem precisa sim estar ajudando, porque é algo que traz muito sofrimento, né? É algo que traz muito sofrimento e muitas comorbidades, E é né? muito mais fácil você ensinar habilidades sociais para uma criança em desenvolvimento do que para um adolescente ou um adulto. Porque o adolescente ou o adulto já tem o julgamento, né? Já acha que vai ser julgado, né? Que vão reparar, enfim. São várias outras questões envolvidas que dificultam mais ainda o treinamento de habilidades sociais. Não que seja impossível, também é possível, né? O aprendizado ele pode se dar em qualquer momento da vida. Mas se sabe que no desenvolvimento infantil é muito mais fácil de você ensinar qualquer novo aprendizado do que na fase adulta, né? Sim, Por sim. conta já de uma maior rigidez da pessoa. Sim, sim. E por conta de outros sintomas, né, que acabam se desenvolvendo. Uma fala Sim. que eu cheguei a ouvir de um paciente, é, desde ele se sentia, né, ele se achava muito inseguro, ele se sentia muito inseguro diante de qualquer relação, diante de fazer amigos, porque ele tinha uma questão ele falava que desde muito cedo as pessoas faziam brincadeiras, desde sempre as pessoas faziam brincadeiras e ele não entendia as brincadeiras. E é muito legal porque teve uma que ele falou, aí o que nós começamos a trabalhar, né? Traz
para terapia para a gente poder conversar sobre essas coisas que você escuta as pessoas falarem e você não entende. E aí ele usou um termo, e a gente faz isso o tempo todo, né? Ele usou um termo que ele foi em uma entrevista e falaram assim, meia dúzia de gatos pingados estão aqui. E ele não entendeu, né? Cadê E os olha que gatos, né? legal. E olha que legal. Só que assim, termos que pra gente parecem muito, né? Óbvio. Todo mundo É, sim, ri, óbvio. todo mundo entende. E para algumas pessoas não é, né? E a gente usa muito isso, a gente usa muita ironia, né? Só que a gente precisa entender que eles que têm um pensamento um pouco mais rígido, mais concreto, Uhum. né? Meia dúzia de gatos pingados, cadê os gatos, né? Como você Cadê os falou. gatos? Então, com isso ele se sentia burro, né? Ele dizia, eu não sou inteligente, porque os Excluído, meus né? coleguinhas, excluído, os meus coleguinhas, os pares, né, faziam brincadeiras e ele não entendia, ele ficava meio que excluído, até que tentasse não conseguia, né? Porque tá todo mundo lá rindo, brincando dos memes e ele ficava de fora, né? Porque não tinha compreensão. Então, olha que é, a questão, né? O quanto a gente volta na importância, não só a família estar atenta, mas trabalhando, né? Procurando profissionais capacitados para trabalhar a questão de ampliar o repertório social, né? Sim, sim. Outro Então, ambiente também que é muito importante, além da família, é a escola, né, Débora? sim, Que é, né, trabalhar a habilidade social dentro da escola é muito importante, né? Orientar essa escola de forma que ela possa trabalhar com essa criança, desenvolver as habilidades sociais. Porque você imagina uma criança dentro de um colégio que ela não tem habilidades sociais para estar convivendo com as outras crianças e com os professores. O nível de sofrimento que isso gera na criança, né? De não conseguir se comunicar com as pessoas que estão ali à sua volta. Então, é importante sim, também que o ambiente escolar esteja preparado para receber uma criança que não tem habilidades sociais, né? sim, sim. Trabalhar até mesmo identificando, né, Zineia, essa falta de habilidade em alguns comportamentos, através de alguns comportamentos, identificar. E se tiver dúvidas, né, eu acho que é muito interessante a escola solicitar a família, né, porque em algumas situações Sim, a escola também não sabe o que fazer, e às vezes a sim, ajuda, mas piora, né? Então, percebe que a criança tá ali quietinha e aí fala, por que você não fala, né? E aí chama a criança para responder, então acaba expondo muito mais e atrapalhando muito mais. Então, assim, é importante a escola, a família, quando perceber, ao invés de, ele é tímido, ele é quieto, vem cá, fala, e expor a criança, tentar entender o que está acontecendo e procurar um profissional qualificado para avaliar, né, e uhum, para ajudar. E às vezes sim, a gente percebe o quanto essa exposição atrapalha muito mais do que ajuda, né? Então, sim, assim, é muito importante todas as pessoas que estão em torno dessa criança, desse adolescente, terem esse olhar, né? Um olhar é, é, um olhar de cuidado e de atenção para as demandas que essa criança está apresentando, né? Então eu não devo, só porque ele está ali quietinho, é tímido, um adolescente está ali, está tímido, está quietinho, então eu vou perguntar coisas para ele, vou mandar ele ler em público. Então, assim, não é assim, né? Ele precisa de um sim, tratamento, ele sim, precisa de todo um trabalho, de todo um treinamento para que ele consiga se socializar de uma maneira que não vamos dizer nem adequada, né? Mas assim, da maneira que ele consegue fazer, né? sim, De sim. acordo com o seu nível de desenvolvimento, de compreensão, né? Porque também não é mudar. A pessoa é tímida, é quieta, então vamos mudar e torná-lo extrovertido. Não é isso. Né? A gente está falando de habilidades sociais básicas para que essa pessoa ela possa interagir, né? E Sim. esses exemplos que eu dei
um deles, né, de um adolescente, ele dizia, Débora, a minha pergunta para ele era a seguinte: isso te gera sofrimento? Né? Porque eu acho que tem que ser o principal. Não é porque ele Sim, é quieto, é tímido, e aí não, porque os pais às vezes falam isso, né? As expectativas dos pais. pai. Ele é adolescente, ele tem que ter amigos, ele tem que sair com os amigos. E eu vejo ele muito dentro de casa, quieto. E aí você vê que é muito mais expectativa do pai do que dos pais do que do Às vezes próprio ele tá lá adolescente. amarradão, né? Quietinho Sim, na dele, né? exatamente. Isso é muito importante. Aí eu perguntava pra ele, né? E aí ele trazia pra mim, Débora, eu queria ter, eu vejo a minha irmã, eles têm uma irmã mais nova, eu vejo minha irmã cheia de amigos e a gente vai para os mesmos lugares, eles iam para reuniões religiosas, né? E aí tinham congressos e aí tinham outros jovens e ele via a irmã dele se socializando, ele queria, mas ele não conseguia. E ele trazia justamente isso que eu tô te falando. Foi um diagnóstico tardio de autismo, né? Ele foi diagnosticado já no 9º ano, quase já no ensino médio, então já tinha várias comorbidades e já estava instalado ali um transtorno de ansiedade, uma depressão e tantos outros Uhum. comorbidades por conta desse diagnóstico tardio, né? Uma baixa estima muito grande, então foi todo um trabalho para que a gente pudesse auxiliá-lo. Ele chegava no consultório, ele falava assim: eu venho passando mal, eu quero muito chegar aqui, mas passar pela recepção, eu fico com Nossa. medo tão grande de chegar aqui, a recepção ter pessoas e o que, que eu vou fazer, né? Então é um sofrimento muito grande. A gente imagina coisas que pra gente é muito simples, mas pode não ser tão simples pro outro. Sim. E eu não vou ajudá-lo só mandando ele fazer, né? Ah, é só você falar com as pessoas, não é assim, né? Então a gente fazia, eu acredito, você falou do lúdico, quando a gente trabalha com crianças menores, eu tô falando um pouco mais de adolescente para jovem, né? Mas assim, com eles a gente usa muito a encenação, né? Então, Sim, vamos sim. lá, vamos fingir que você está chegando e eu sou uma pessoa que estou na recepção. E aí, o que, que você vai fazer? Né? É, mercado de trabalho, já estava se inserindo no mercado de trabalho e Débora, eu não sei como que eu vou fazer, né? O que que eu vou falar? Então, vamos lá. Você vai trazer o seu currículo na próxima consulta e eu vou te entrevistar. Eu passei mal a semana inteira. Eu falei, isso aí, porque vai te sensibilizando, né? Então, a gente precisa ajudar esses jovens para estarem preparados, jovens e crianças para estarem Deu tempo. preparados. E É, acabou o tempo. 8:02 já. é porque caiu, né? Caiu e É, iniciou uma ah, nova. Por isso que eu. não, caiu pra você, pra mim não. Ai, meu Deus, então vamos embora. Eu Vamos só queria falar da encerrar. questão da agressividade rapidinho, né? Muitas crianças autistas demonstram agressividade e é logo diagnosticada com TOD, né? Transtorno positivo desafiador. E muitas vezes essa criança não tem o transtorno positivo desafiador. Ela está agressiva porque ela não consegue comunicar o que ela deseja, o desejo dela, né? Ela não consegue expressar o que está sentindo, ela não consegue solicitar alguma coisa. Então ela acaba agindo agressivamente por falta de repertório de habilidades sociais, né? Quando isso é resolvido, quando isso é treinado, melhorado, dependendo do nível de desenvolvimento da criança, esses comportamentos também melhoram. Não é assim que a gente vê na clínica, como eles vão diminuindo Sim, a partir sim. do momento que eles começam a conseguir verbalizar verbalmente ou não verbalmente o que eles estão sentindo ou o que eles querem, a solicitação, né? Então, era isso que eu acho importante falar. Eu estava falando que quero mais. Infelizmente, podemos fazer uma outra em outro momento. Um Marcamos tema uma para muito falar mais. bacana, né? Falta 20 minutos, 20 segundos para cair. Débora, Gente, beijo, beijo, tchau. tchau. Nos Obrigada a vemos numa todos. próxima. Obrigada a todos. Faremos uma próxima, então, né, Débora, sobre Sim, com autismo. certeza. Com Tá? certeza. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.